José Rafael Lopes. José, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Já começou a rentrée do PS com um apelo de José Luís Carneiro. O secretário-geral do PS chegou há pouco, passava poucos minutos das 7 da tarde, quando chegou José Luís Carneiro a este Arraial em Olhão. O líder do PS esteve a cumprimentar as centenas de pessoas que estão no local e deixou já o mote para este retomar da atividade política do PS. Vamos escutar José Luís Carneiro. Foi aqui que em 1995 arrancou a nova maioria e é aqui que vai arrancar a demonstração da força de uma alternativa para o país. Está para construir uma alternativa, afirmá-la, torná-la conhecida e convocar todos os portugueses a participar nesse espaço de participação política, porque todos serão convocados para participar na construção de uma alternativa a um governo que não responda aos problemas das pessoas. José Luís Carneiro, à chegada a Olhão para a rentrée política do PS, está previsto que o líder do partido discurse esta noite. Também o líder parlamentar do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias, deve falar nesta rentrée do PS. O partido antecipou este ano o regresso à atividade política depois das férias para o meio de agosto e, tal como o PSD, também escolheu o Algarve. E também a marcar este domingo, 16 de agosto, na atualidade nacional, o incêndio em Torre de Moncorvo, que José sofreu uma reativação a meio desta tarde. A informação é dada pela Proteção Civil do Douro, sendo que este fogo ter-se alastrado também para uma zona circundante. O subcomandante José Requeijo diz que o incêndio entrou em fase de resolução por volta das 9h30 da manhã, mas que entretanto sofreu esse reacendimento. José Requeijo adianta ainda que o combate às chamas está a prosseguir. Por volta das 9h30 da manhã entrou em estado de resolução, com muito trabalho ainda em pontos quentes, temos os meios todos ainda no terreno, tivemos aqui um trabalho de consolidação arriscado em todo o perímetro é muito extenso. Agora, a meio da tarde, tivemos uma reativação, que ainda estamos a fazer combate, temos com meios aéreos também a reforçar com 2 helicópteros, tiveram também já 2 parelhas de Fireboss e, portanto, queremos crer que vamos conseguir manter esse estado de resolução. As explicações do segundo comandante subregional da Proteção Civil do Douro, José Requeijo, aqui um registro da SIC Notícias, os bombeiros à procura de voltarem à fase de resolução. A esta hora, este incêndio é combatido por quase 250 operacionais, apoiados por 83 meios terrestres e 1 meio aéreo. Já o incêndio de Boticas continua ativo. Este fogo começou durante a noite, tem vindo a consumir zonas de mato. No terreno estão mais de 200 homens, apoiados por quase 70 meios terrestres e 5 meios aéreos. E ainda sobre incêndios em Vinhais, em Trás-os-Montes, o fogo está a levantar preocupações. No terreno estão mais de 200 operacionais, com o apoio de 72 meios terrestres, há ainda 4 meios aéreos no local. As forças de combate às chamas têm vindo a ser reforçadas, ainda assim a temperatura e o vento dificultam o combate às chamas. O fogo está a lavrar numa zona de serra, o que dificulta o acesso aos bombeiros. E recordamos, José, que este incêndio provocou ontem ferimentos em 5 bombeiros, mas 4 já tiveram alta médica. Informação confirmada pela Proteção Civil, que fala num desfecho positivo para os bombeiros. Ontem, os 5 ocupantes de um carro dos bombeiros ficaram feridos. O carro foi consumido por inteiro pelas chamas. 2 dos bombeiros foram considerados feridos graves, levados para o Hospital do Porto com queimaduras. Já tiveram alta hospitalar, é o que adianta o comandante subregional das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso. Feridos ligeiros, dos 3 feridos ligeiros, 2 já tiveram alta. Um deles deslocou-se esta manhã para o Porto, a Unidade Hospitalar do Porto, para fazer uns exames complementares, e os 2 feridos, classificados como feridos graves, terão alta agora por volta da hora do almoço. Portanto, a situação evoluiu favoravelmente e terão alta agora perto da hora do almoço. Já tiveram mesmo alta estes 2 bombeiros, é o que diz João Noel Afonso, a dar conta da situação médica de 2 dos 5 bombeiros que ficaram feridos no combate a um incêndio em Vinhais. Os restantes ficaram no Hospital de Bragança com ferimentos considerados ligeiros. Esta hora, o risco de incêndio em Portugal continua elevado. As temperaturas vão manter-se altas nos próximos dias. Segundo as previsões do IPMA, apenas na quarta-feira é que as temperaturas devem começar a descer. E mudamos de tema nesta edição das 8 para falar de uma das notícias que está também a marcar este domingo na atualidade nacional. José, uma pessoa morreu na sequência de um esfaqueamento
no Cais de Sodré. Aconteceu por volta do meio-dia, o que diz a PSP ao Correio da Manhã. A vítima de 25 anos foi encontrada em estado grave no jardim do Cais de Sodré. Foi transportada para o Hospital de São José, onde acabou por não resistir aos ferimentos. O suspeito do ataque está ainda em fuga. A PJ está a investigar este caso. E a marcar a atualidade internacional, arrancou hoje a campanha para as eleições presidenciais no Brasil. As eleições estão marcadas para o dia 4 de outubro. São 13 o número de candidatos que oficializaram a candidatura. Os principais nomes nesta corrida presidencial são o atual Presidente da República, Lula da Silva, e Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula da Silva abriu a campanha de hoje em São Paulo, lembrou os 50 anos de vida pública que o acompanha. O candidato à reeleição lidera as principais sondagens de intenção de voto dos brasileiros e concorre a um quarto mandato presidencial. Também Flávio Bolsonaro fez hoje o primeiro ato da campanha presidencial, fê-lo na cidade do Rio de Janeiro. Entre ataques ao atual chefe de Estado e principal opositor, o candidato do Partido Liberal aproveitou para fazer referências ao pai, Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliária desde agosto do ano passado devido a uma tentativa de golpe de Estado. Entre outros candidatos a esta eleição presidencial são o escritor e psiquiatra Augusto Cury, Pablo Marçal, pelo Partido Renovador Trabalhista, e Edmilson Costa, pelo Partido Comunista do Brasil. As eleições, importa recordar, estão marcadas para o dia 4 de outubro. E mudamos de tema, mas ainda pela atualidade internacional, José, subiu para 7 o número de mortos no mais recente ataque da Ucrânia à Rússia. Esta ofensiva de domingo, que começou na madrugada, está a ser considerado o maior ataque ucraniano contra a Rússia este ano. Provocou já 7 mortes após mais de 800 drones terem sido lançados pelas forças de Kiev, sendo que 600 tinham Moscovo como alvo. Esta consideração de ser o maior ataque ucraniano deste ano é feita pelo governador da capital russa, que dá conta dessa escalada militar por parte das forças ucranianas. De acordo com as autoridades locais, 5 pessoas morreram em Rostov, no sudoeste da Rússia. As restantes mortes aconteceram em Belgorod, na fronteira entre a Ucrânia e Moscovo, e também na capital russa. Além dos mortos, há 51 feridos confirmados por Moscovo. E seguimos com o desporto. O Benfica joga amanhã em Rio Maior, frente ao Casa Pia, em jogo a contar para a segunda jornada do campeonato. Marco Silva quer, José, reagir à entrada em falso no campeonato. O Benfica empatou a 2 golos na jornada inaugural do campeonato, frente ao recém-promovido Académico de Viseu. Na segunda ronda, mete forças com o Casa Pia. O jogo está marcado para amanhã às 8h15 da noite. O Marco Silva quer deixar para trás esse empate com o Académico de Viseu e também o empate na Liga Europa frente ao Hearts. O treinador dos encarnados quer ver uma reação perante os maus resultados. Sabendo nós que estamos a jogar muitas vezes à quinta-feira, isto vai ser uma constante do nosso jogar e nós não podemos estar condicionados a esse aspecto, porque acho que 90% dos jogos desta época nós vamos jogar depois dos nossos principais rivais e isso não nos pode condicionar de maneira nenhuma. O que nos pode condicionar aquilo que são os nossos, e nós podemos controlar, são os nossos resultados. Claramente não escondendo, vimos no resultado negativo para nós quando empatamos em casa depois de estar 2 vezes em vantagem, e há que reagir, mas é esse mesmo resultado, retirar as coisas boas que fizemos, que foram em muito bom número, colocá-las no campo, corrigir aquilo que não fizemos tão bem e que nos penalizou bastante durante o jogo. As palavras de Marco Silva, treinador do Benfica. Do lado do Casa Pia, o treinador Filipe Coelho diz que os gansos estão a crescer, apesar do campeonato ainda estar no início. Esses resultados é a prova que o Casa Pia nos últimos anos tem-se tentado intrometer na história dos melhores clubes em Portugal, mas na verdade nada desse historial vai fazer com que o jogo da amanhã parta de uma premissa diferente. Estamos a iniciar um campeonato onde o Casa Pia está a crescer, se está a compor nas suas ideias e nos elementos que compõem também o plantel. O Benfica estará, obviamente, noutro patamar, porque já tem aqui, em termos de competição, uma bagagem um bocadinho maior que a nossa, porque já vem com competições europeias, mas, acima de tudo, as equipas neste mês de agosto estão ainda a estruturar as suas ideias, a fazer com que elas ganhem força semana após semana. Filipe Coelho em conferência de imprensa. O jogo em Rio Maior está marcado para as 8h15 da noite de amanhã. Benfica, ou melhor, a Casa Pia, Benfica, segunda jornada do Campeonato Português. Jogo que vai ter relato em direto e emissão especial aqui na Rádio Observador. Para já, ainda nesta edição das 8 e ainda no desporto, agora sobre rodas, António Félix da Costa conquistou o título mundial de equipas na Fórmula E.
O piloto português da Jaguar conseguiu assegurar a conquista na última prova do calendário, em Londres. António Félix da Costa terminou no 14º lugar, ajudou a Jaguar a conquistar o título. Acabou por ser uma corrida de sacrifício para o português, que teve a missão de segurar os 2 Porsche para garantir que a Jaguar segurava os 5 pontos que tinha de vantagem à entrada para a última corrida, após a prova em Londres e a conquista do Campeonato do Mundo de Equipas. António Félix da Costa diz que a época foi competitiva e naturalmente mostrou-se satisfeito pelo título alcançado. Contente por trazer este Campeonato do Mundo de equipas para casa. Uma época positiva, uma época onde estive competitivo em todos os circuitos, lutámos por top 5 pódios em todos os circuitos, talvez a época mais competitiva que tive na Fórmula E. Obviamente muitas coisas que nos aconteceram, que nos roubaram muitos pontos, mas isto é o mundo do desporto. António Félix da Costa, após ter conquistado o título de equipas na Fórmula E, o piloto português aponta já ao título mundial de pilotos na próxima temporada da Fórmula E. E a fechar, falamos ainda de Cristiano Ronaldo, que admitiu que a nova temporada pode ser a última enquanto jogador de futebol. Palavras do jogador português em entrevista à revista Vogue. Cristiano Ronaldo falou à revista após o casamento com Georgina Rodrigues. A Vogue revelou mais dados sobre os bastidores do casamento de Cristiano Ronaldo e de Georgina Rodrigues, e dessa divulgação saiu essa notícia de que o capitão da Seleção Nacional diz que este vai ser provavelmente o último ano no futebol e que pretende deixar um legado espetacular. É o que diz Cristiano Ronaldo, que assegura também que tem o futuro todo planeado. Fica por aqui esta edição das 8. As notícias estão de regresso em formato de síntese às 8h30, atualizadas também com edição do José Rafael Lopes. Um abraço, José. Até já. Até já. Este programa tem o apoio de BetClick.